Nós estamos promovendo esse curso de multiplicadores da área de educação física adaptada, com o objetivo de que cada vez mais possamos estar incluindo as pessoas portadoras de necessidades especiais nas aulas de educação física que são dadas no país inteiro. O Ministério de Educação tem uma política de inclusão escolar e a gente precisa o Ministério está dando competência técnica para o sistema de ensino para receber esse aluno, atender esse aluno de forma mais adequada. Então, esse curso que nós estamos promovendo, ele vai provocar certamente uma mudança de atitude dos profissionais que não sabiam trabalhar com esse aluno e, ao invés de estar alijando as pessoas portadoras de necessidades especiais das aulas de educação física, terem a consciência de que isso é importante, trazerem esse aluno para serem recebidos ou praticarem educação física adaptada nas aulas normais curriculares. Nós vamos entender a partir daí que o sistema nervoso é formado a partir de um tubo. Então, se vocês imaginarem um tubo, tá certo? Olha, vocês têm aqui com 25 dias, você tem um tubo mais ou menos curvo. Como todo tubo, tem um buraco no meio, tem uma cavidade, uma luz. E a partir do 25º dia, a partir da terceira, quarta semana, né? Próxima à quarta semana, ele forma uma curvatura no sentido cranial, no sentido anterior. Só que, daí para frente, essa parte anterior do tubo, ela vai aumentando de tamanho. Ora, se ela aumenta de tamanho, a cavidade que está aí dentro também aumenta de tamanho. Isso vai explicar alguns slides que eu vou mostrar mais para frente para vocês, da cavidade enorme que nós temos dentro do nosso cérebro, né? São os ventrículos, são 4 cavidades. Então, dessa forma nós observamos com 25 dias, com 35, e se vocês pegarem aqui na sequência, com 100 dias, 3 meses e uma semana e mais ou menos, 10 dias, né? 3 meses e 10 dias, nós vamos ver praticamente uma face já praticamente formada, tá certo? Mas um cérebro totalmente liso ainda. Ora, por que ele está liso ainda? Porque ele ainda está se desenvolvendo. E para ele ficar rugoso dessa forma, ele vai ficar rugoso dessa forma para quê? Para caber no crânio da criança. Então, se eu fosse pegar um cérebro e desdobrar, aspas, desdobrar esse cérebro, nós iríamos ver que esse cérebro ocupa uma superfície de 60 por 60. É muito grande, ele só cabe aí porque ele está todo dobrado. Então, essas circunvoluções, esses giros, eles vão começar a ocorrer a partir do 4º mês, mas eles vão ficar mais evidentes a partir do 6º, 7º, 8º até o 9º mês. A hora que você rebate o osso, você vai ver o quê? A dura mater. A dura mater com toda a irrigação, quer dizer, aquela membrana que envolve o cérebro, e como eu falei para vocês ontem, é que dá dor de cabeça. Então, quando você tem dor de cabeça, em qualquer parte da cabeça, o que vai doer na dor de cabeça é exatamente essa membrana aqui. Quando você tem aquela dor de cabeça que fica latejando, o que você está sentindo? O pulsar dessas arterinhas aqui, ó, que são externas e que fica doendo, tá certo? Agora, se eu rebater a dura mater, aí eu encontro o cérebro. Então, o que eu fiz aqui? Eu rebati a dura mater e embaixo aqui eu estou
Então você tem 3 planos aqui, o osso, a dura mater e o encéfalo. E a irrigação do encéfalo. E uma grande veia aqui, tá vendo? Essa veia chamada seio longitudinal, essa veia, ela drena todo o sangue venoso, né, que irrigou o cérebro. Tá certo? Aí só para ter uma noção da anatomia da coisa. Agora, quando eu pego, então, essa estrutura, nós vamos ver o seguinte. Esse contorno preto aqui, em todo o cérebro, é o contorno que está representando o líquor, aquela camada de líquido o mesmo líquido que a gente tem na medula, nós temos aí no cérebro. Por que é legal saber isso? É legal porque nós vamos ver que crianças que têm hidrocefalia, além de ter o líquor aqui e dentro do cérebro, ela tem uma quantidade muito grande desse líquor dentro das cavidades cranianas. Eu tenho aqui o cerebelo, e o cerebelo, na realidade, é uma das estruturas que está comprometida numa patologia chamada paralisia cerebral. Essa estrutura que está aqui atrás do tronco encefálico, ela serve basicamente para manter o nosso equilíbrio. Tá certo? Eu vou falar de ouvido num segundo momento e nós vamos ver que ela mantém o nosso equilíbrio. Então eu estou aqui conversando com vocês, eu estou andando, estou parado, estou olhando para cá, eu estou sempre em equilíbrio. Esse equilíbrio meu é um equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. E eu não estou pensando para controlar esse equilíbrio, eu estou controlando naturalmente. Então quem controla esse equilíbrio é o cerebelo através de informações que vêm dos canais semicirculares. Agora, eu posso controlar esse equilíbrio voluntariamente. Então eu estou aqui numa trave de equilíbrio, por exemplo, eu vou controlar o equilíbrio de forma voluntária. Só que quem faz esse controle agora, quando é pensado consciente, não é o cerebelo, é o cérebro. Então eu tenho 2 mecanismos de controle de equilíbrio. Um voluntário, que eu penso e eu coordeno todo o meu ato motor para coordenar o meu equilíbrio. O outro equilíbrio que eu coordeno automaticamente, que é o equilíbrio coordenado pelo cerebelo. Quando a gente estuda com detalhes vias nervosas de equilíbrio, a gente vê primeiro uma via nervosa relacionada ao cerebelo, que é o controle do equilíbrio automático. Então, automaticamente você está controlando seu equilíbrio o tempo todo. E o outro é o controle voluntário do equilíbrio, que não é do cerebelo, é do cérebro. Tudo bem? Ora, uma outra função do cerebelo é na manutenção do nosso tônus muscular. Então, a todo tempo você regula o seu tônus. Você não está nem totalmente relaxado e nem totalmente contraído. Você tem um estado de semicontração. Esse estado, essa regulação do tônus, você não pensa para fazer. Você vai fazendo 24 horas por dia. Por quê? Porque você tem uma informação que vai... Se eu desenhar aqui, olha, o músculo que está aqui, o músculo está aí, vamos desenhar aqui o cerebelo, então você tem informações que vão do músculo até a medula pega essa informação, manda essa informação para o cerebelo analisa o estado de contração do seu músculo, manda uma resposta de volta aqui para o bulbo, vem aqui para a medula e a medula manda uma informação de volta para o seu músculo, um neurônio motor, para controlar o seu tônus. Isso daqui você não toma consciência. Por que você não toma consciência? Porque essa informação não chegou no cérebro, ela fica em nível cerebelar. Tudo que fica abaixo, ou tudo que não chega no cérebro, não é consciente. Então essa informação que é
toda articulada, toda planejada pelo cerebelo, é uma informação que você não toma consciência. Então, o tempo inteiro, 24 horas por dia praticamente, você está regulando o seu tônus muscular. Uma pessoa que tenha lesão no cerebelo, ela vai ter basicamente perda de equilíbrio, descoordenação de movimento, então o movimento sai descoordenado. Ela tem uma série de sinais que vão denunciar essa lesão. Eu disse para vocês que o cerebelo controla o nosso equilíbrio, o nosso tônus muscular, postura e coordenação de movimentos. Então, essas são as funções básicas. Vamos supor que a pessoa tem lá um tumor de cerebelo, pronto. O que ela vai ter? Ela vai ter uma série de sinais que vai me denotar essa perda do controle do tônus. Então, por exemplo, perda de equilíbrio. Tanto equilíbrio estático como equilíbrio dinâmico. Se eu perder o equilíbrio, para eu não cair, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar a base de sustentação. Então eu aumento a base de sustentação para poder andar. Esse aumento da base de sustentação eu vou chamar de ataxia. Um outro sinal que é característico de lesão de cerebelo é o nistagmo. Nistagmo involuntário. Movimento rítmico e oscilatório do olho. Agora, voltando aqui ao nosso cerebelo, nós vamos ter também uma falta de metria no movimento, a dismetria. A dismetria é a falta de noção do tamanho do movimento. Rechaço. O que é o rechaço? É a dificuldade de fazer a inversão rápida do tônus muscular. Ele tem uma fala flutuante, então você vai ver uma dislalia, que é a dificuldade na articulação da palavra falada. Disdiadococinesia é a dificuldade de realizar movimentos rítmicos e oscilatórios, rítmicos, dificuldade de realizar movimentos rítmicos e alternados. Rapidamente. O diencéfalo Por que eu vou falar do diencéfalo? Porque o diencéfalo ele tem a ver com a nossa vida neurovegetativa. Às vezes você vê uma pessoa, está em coma faz 2 meses, 3 meses que está em coma. Nossa, mas está sobrevivendo? Tá. Por que ela está sobrevivendo? Porque isso daqui está íntegro. Não está contactando com ninguém, mas a pressão está mantida, a respiração está mantida, ou seja, está tudo mantido, o rim está funcionando legal. Por quê? Porque essa região aqui está redonda. Tudo isso é o diencéfalo. Ele é formado por 4 partes. Eu vou só citar, mas eu vou ficar numa parte só. Pelo tálamo, pelo epitálamo, pelo subtálamo e pelo hipotálamo. O hipotálamo que me interessa aqui, ó. O que interessa é o hipotálamo, isso daqui, ó, essa região aqui. Essa região, ela controla. O hipotálamo, ele controla sede, fome, sono, temperatura corporal, controla todo o nosso sistema nervoso autônomo, então, batimento cardíaco, frequência respiratória,
Então, sistema nervoso autônomo, batimento cardíaco, frequência respiratória, né? Dilatação dos brônquios, dilatação da pupila, sede, fome, sono, temperatura corporal, sistema nervoso autônomo. Ele controla a hipófise. E tudo isso daqui, o hipotálamo, ele também relaciona-se com áreas do comportamento emocional. O que as drogas fazem no sistema nervoso? Isso, droga, quem for trabalhar todo mundo aqui vai trabalhar com criança com alguma necessidade, vai tomar Tegretol, Rivotril, enfim, essa parafernália toda. Mas as drogas, elas fazem 3 coisas no sistema nervoso. Pode fazer. Ou elas aceleram a atividade da sinapse. Então você pega, por exemplo, cocaína, cafeína, anfetamina, elas aceleram a atividade sináptica. Ou a droga inibe a atividade sináptica, dopamina, portanto uma pessoa fica dopada, maconha, né? Ou então ela desorganiza a passagem da sinapse. No caso, esses ácidos, né, que o pessoal toma, injeta, enfim. Então, nesse sentido, a droga, basicamente, ela age aqui, numa área chamada sistema límbico. Dentro, aqui você tem esse plexo corioide, o líquor é produzido aqui, ele é produzido aqui e aqui. E ele circula, ele vem daqui para cá, passa por esse canalzinho, passa aqui, vem para fora aqui do cérebro e vai envolver todo o cérebro e vai ser absorvido naquela veia lá. Muito bem. Você pode ter várias situações. Primeira situação, você pode ter muita produção de líquor com absorção normal. Se produz muito e está absorvendo normalmente, então fica acumulado. Só que fica acumulado aqui dentro. Como fica acumulado aí dentro e a criança, o crânio ainda não está consolidado, a cavidade vai aumentando de dentro para fora, ela vai aumentando. O cérebro vai pressionando a cartilagem. Como tem lá as moleiras e tem espaço para crescer, a cabeça vai crescendo. Então, na realidade, o líquor está dentro do cérebro, ele não está fora. Bom, isso é uma situação. A outra situação, a criança pode estar produzindo normalzinho, só que não está absorvendo. Então ela produz normal e não absorve. Produz normal e não absorve. Vai acumulando. Essa é a segunda situação. Terceira situação, que é a mais frequente. Então você tem uma onde a produção é em excesso e a absorção normal. A outra onde você tem uma produção normal e absorção deficitária. A absorção não é legal. E na terceira, que é a mais frequente, o que acontece? Esse líquor, ele circula daqui para cá, passa por esse canal e vem para cá para poder sair. A mais frequente é a obstrução desse canal aqui, desse canalzinho. É um canalzinho que não tem, sei lá, meio centímetro de diâmetro, é muito pequeno. E aí dá uma má formação e fica obstruído. Então ela produz normalmente, só que o líquor não circula. E ela sempre produz aqui, produz. O que é produzido aqui circula, é absorvido normalmente. Mas o que é produzido aqui e aqui, fica retido aí dentro. Então a cavidade começa a aumentar. Agora, só para encerrar isso daí. Quanto mais precoce for o diagnóstico e quanto mais precoce for a intervenção cirúrgica, melhor vai ser o resultado da criança. Você tem aqui o ventrículo lateral, aquela cavidade lá. Aí o que é feito? É feito um furo no crânio, né? Abre a pele, você faz um furo, coloca um dreno, uma mangueirinha. Esse dreno ele vai passar aqui por trás da orelha, fica embaixo da pele. Esse dreno vem na pele aqui do pescoço, dá para perceber na criança, e você pode fazer duas coisas. Ou jogar esse líquor direto no coração, aí você fala, pô, vai misturar com sangue? Lógico que vai. Vai porque ele é filtrado sanguíneo, não vai ter problema nenhum.
Tem muita criança que tem hidrocefalia e tem problema cardíaco, então não posso jogar no coração. Eu pego esse dreno, venho um pouquinho mais para baixo e jogo esse líquor no intestino. E aí a membrana intestinal, o peritônio, vai absorver o líquor. Então você tem a região occipital do cérebro, parietal, frontal, temporal, e a hora que eu abro um pouco lá dentro, eu encontro a ínsula. Eu vou dividir o encéfalo em lobos. Então, frontal, temporal, parietal, occipital e o lobo da ínsula, lobo ou parte. Então, você tem o cérebro esquerdo, o cérebro direito, tá assim. Aí você corta na frente. Quando você corta, você vai ver isso daqui, ó. Toda essa parte externa aqui, que é a córtex, seria a parte da minha pele aqui, e dentro, aqui dentro, vocês vão ver uma parte branca, mas vocês vão ver essa parte escura aqui também. Isso daqui é escuro, isso daqui é escuro. Por que isso daqui é importante, essa parte escura de dentro? Porque quando a criança tem paralisia cerebral, que eu já vou falar daqui a pouco, a lesão está aqui, ó, não está aqui. Pode estar aqui, mas a maioria das vezes a lesão é interna. Como a lesão não é externa, não é na córtex cerebral, a criança tem um grande potencial para aprender. Então vocês têm uma situação na paralisia cerebral de lesões basicamente subcorticais, abaixo da córtex cerebral, internamente a córtex cerebral. Tá certo? Só que essas crianças, elas têm um aspecto motor muito chocante às vezes. O que é deficiência mental? Um funcionamento intelectual significativamente abaixo da média, existindo concorrentemente com limitações relacionadas a duas ou mais das seguintes áreas de habilidades adaptativas. Então veja bem, funcionamento intelectual significativamente abaixo da média. Isso significa que a pessoa não está bem situada no meio. Ela não consegue responder às exigências do meio ambiente. É a medula espinhal aqui, ó, os nervos saindo, aqui a vértebra toda porosa, aqui o disco intervertebral, aqui a artéria aorta, tá certo? E aqui o esquema e aqui os músculos paravertebrais, né? E aqui as costelas e os nervos saindo por aqui. Aqui a medula espinhal como um todo, tá certo? Aqui embaixo a cauda equina e aqui a saída dos nervos. Aquilo que eu falei ontem, né? Do primeiro cervical ao último coxígeo, tá certo? Aqui o pulmão. Aqui vocês vão ter uma noção. A informação, ela entrou na medula, cruzou, subiu, veio até o tálamo e veio até aqui o córtex cerebral. Olha a via nervosa, olha o caminho da via nervosa. Então você tem vias que sobem, essas daí estão subindo, e você tem vias que descem. Então é muito organizado isso no sistema nervoso. E nessa organização aqui, ó, você tem um caminho comum, toda a turma passa por aqui, tá vendo? Toda a turma que está subindo e toda a turma que está descendo. E quando a pessoa tem derrame, a lesão cerebral, a hemorragia ocorre nesse local aqui. Por isso que para sensibilidade e motricidade. Então alguém falou ontem, paralisia da face no derrame, o nervo está legal. O que não está legal é essa passagem aqui, onde você tem as informações motoras descendo e indo até o nervo. Então essa passagem está bloqueada. Aí não passa nem informação sensitiva, nem informação motora. É um caminho, é uma via de passagem. Aqui é a parte cortical, é a casca do cérebro, é a córtex, é onde faz a sinapse. E essas partes internas aqui são partes também motoras, são partes de sinapse. E essa área aqui, ó, nós vamos falar dela, é uma área extremamente importante, que é a área da nossa memória. Memória para fatos recentes. Vamos voltando. Vou voltar lá no cérebro. Aí eu falo depois. Aqui, ó. Eu estava aqui mostrando então
esse mapeamento cerebral. Agora, para eu entender a deficiência ou como uma pessoa pensa, eu tenho que ter claro como que ela aprende. Como que você memoriza? Como que você aprende? E você aprende de várias formas. Então, por exemplo, eu tenho aqui várias áreas cerebrais e o que eu vou fazer agora é uma relação dessas áreas cerebrais com o mecanismo de aprendizagem, com o mecanismo motor. Bom, e nós vamos ver que essas áreas todas, embora aqui elas apareçam fragmentadas, elas estão unidas. Ó. Então, uma informação visual vem para cá e me dá uma informação para a minha área de inteligência. Uma informação visual vem para cá e dá uma informação para a minha área motora. Então, é o que nós vamos ver aí, ó, essa integração que existe no nosso cérebro. O lobo occipital é responsável pela nossa visão e pela nossa interpretação visual. Uma coisa é você ver, a outra coisa é você saber o que você está vendo. Se eu tiver uma lesão na área da visão, eu fico cego. Se eu tiver uma lesão aqui, eu enxergo, mas eu não sei o que eu estou enxergando. O que é dislexia? Que muitas vezes aí a criança começa a repetir na escola, tal. Uma criança disléxica, ela tem problema de leitura e ou escrita. Ela pode ter problema de leitura e escrita, e ela pode ter problema ou de leitura ou de escrita. Bom, o que acontece na criança com dislexia é que, normalmente, a criança vai bem em matemática, em história e tal, mas leitura e escrita ela vai mal. Por quê? Porque ela tem muitas vezes dificuldade de interpretar o que ela está vendo ou o que ela está ouvindo. Então, por exemplo, na dislexia, você não tem lesão cerebral. Não há lesão cerebral. Não há lesão cerebral. Não tem lesão cerebral. A dislexia é um problema de leitura de escrita e pode acontecer por várias causas. Mas, daí eu comento. Mas, basicamente, a criança, ela tem alguns erros comuns à leitura e à escrita. Então, um dos erros comuns é espelhar a letra. Se você vê a letra D, o espelho da letra D é a letra B. O espelho da letra Q é a letra P. O espelho invertido do B é o P. O espelho invertido do D é o Q. Lobo temporal. Ele é responsável pela nossa audição, interpretação auditiva, tá certo? Interpretação auditiva. Por quê? Eu posso estar conversando com uma pessoa, se eu estava lá no hotel, subi de elevador, estava cheio de chinês no elevador, eles falaram um monte de coisa, eu ouvi absolutamente tudo, não entendi absolutamente nada, porque eu não tenho o conhecimento da língua, a minha interpretação, não é nem Edson eles falaram, eu não tenho a interpretação. Então uma coisa é você ouvir, a outra coisa é você interpretar o que você está ouvindo. E toda interpretação, ela depende de conhecimento, de treinamento. Você fala, pô, o cego, né? Ele tem isso daí mais desenvolvido. Não é que ele tem isso daí mais desenvolvido, é que ele precisa desenvolver mais para poder se localizar no ambiente. Então ele presta mais atenção. Nós não prestamos tanta atenção porque a gente enxerga. E a visão, ela bloqueia muito as outras sensibilidades, né? Interpretação musical, olfato. Nós temos uma memória olfatória, né, razoável, e essa memória olfatória, ela tem aí uma nuance, né, que varia de acordo com a nossa experiência. Normalmente, a mulher, ela consegue ter, em termos de percepção, tem uma percepção olfatória melhor que a do homem, né? Presta mais atenção. Memória para fatos recentes. A psicologia trabalha
vários níveis de memória. Memória subliminar, memória para fatos passados, memória inconsciente coletiva, memória coletiva do Jung, tá? Ou seja, o que vai me interessar na neuro são os dois grandes grupos de memória, fatos recentes e fatos passados. E para mim ainda me interessa o mecanismo de memorização. Nós sabemos que a memorização para fatos recentes, ela está localizada no lobo temporal, por quê? Porque tem algumas doenças que acometem em determinada área do lobo temporal, né? Se eu fizer o desenho aqui, ó. É uma área mais ou menos aqui, assim, ó, do lobo temporal. E essa área aí tem algumas doenças que acometem essa área, a pessoa perde a capacidade de reter informações para fatos recentes. Lembra fatos passados, mas não lembra coisas recentes. Pessoa com muita idade, muitas vezes a irrigação sanguínea aqui diminui, então ela lembra da juventude, ela lembra o que ela fez e tal, mas ela não lembra coisas recentes. Ora, o que depende a memória? Interesse. Interesse é básico para memorização. Interesse. Qual outro fator importante para a memória? Repetição. Você pode não ter tanto interesse, mas se você repetir bastante, você acaba até guardando. Mas então, aí vem dois outros fatores da memória. Ou você guarda fato extremamente agradável, ou fato extremamente desagradável. Lobo parietal, sensibilidade geral e interpretação de sensibilidade geral é a mesma coisa aqui então. Se eu der um objeto para você e você tiver de olho fechado, por exemplo, eu dou um apagador, vamos lá com o apagador de novo. Esse apagador, e dou uma caneta. Então eu dou o primeiro apagador, falo, o que é isso? Aí você vai palpar, você fala, isso daí é um apagador, mas como é que você sabe que é um apagador? Bom, professor, ele tem uma superfície lisa, tem uma superfície mais áspera, não é tão pesado, aí você palpa, fala, bom, isso é um apagador. Aí eu te dou uma caneta. Fala, bom, isso daqui tem uma superfície lisa, cilíndrica, tem uma ponta, tem uma outra parte que é mais achatada, tal, isso daqui é uma caneta. Agora, você me dá uma série de características, de temperatura, de textura, de peso, etc, etc, etc. Você pega todas essas informações que chegam na área de sensibilidade geral e joga para a área de interpretação. Aí você consegue interpretar o que é. Agora, se eu der um objeto para vocês que vocês não conhecem, aí você vai falar, bom, esse objeto ele é frio, ele tem uma superfície áspera, ele tem uma superfície lisa, ele é pontiagudo, a outra parte dele é arredondada. Fala, bom, o que é? Você fala, não sei. Não sei porque você não conhece. Equilíbrio, aqui é a área de equilíbrio. A área de equilíbrio é do equilíbrio voluntário. Então lembre que eu falei do cerebelo, equilíbrio automático, aqui é equilíbrio voluntário. Gustação, esquema corporal. Esquema corporal é algo que é extremamente importante. É a noção que você tem do seu corpo no espaço. E essa noção é importante para quê? Para eu ter esses conceitos de relação. Então, essa noção que eu tenho do meu corpo no espaço, o meu esquema corporal, ela vai construindo, junto com o meu autoconceito, minha autoestima, ela vai construindo a minha imagem corporal. E imagem corporal é algo que transcende o esquema corporal. Imagem corporal é a representação que você tem do seu corpo próprio. Não é do próprio corpo, é do corpo próprio. Para o Freud tem uma diferença muito grande. Próprio corpo e corpo próprio. Quando a gente estuda imagem corporal, a gente estuda a imagem corporal nas várias dimensões. Na física, na emocional e na social. É um conjunto de alterações motoras. Olha lá, hein, gente? Alteração motora. Então tem que ter alteração motora. Quer ela seja de tônus, quer ela seja, ou basicamente é de tônus, né? Provocada por lesão do encéfalo. Então tem uma lesão. Tá certo?
de caráter não expansivo. O que significa caráter não expansivo? Um tumor tem um caráter expansivo. Então a lesão aqui não é dada por tumor, é dada por uma lesão de caráter não expansivo. Durante sua fase de desenvolvimento. Agora, aqui que é o grande nó. Aqui é o grande nó. Por quê? Porque tem alguns autores que acham que a deficiência, a paralisia cerebral, ela pode, a lesão cerebral, ela pode ocorrer antes do nascimento, durante o nascimento e após o nascimento, até quantos anos? Tem autor que põe 3. Eu, particularmente, prefiro 6. Tem autores que põem 6 anos. Então, se uma criança tiver uma lesão até os 6 anos de idade e essa lesão provocar distúrbio de movimento e essa criança essa lesão não for uma lesão expansiva, eu posso dizer que essa criança tem uma paralisia cerebral. Quando você tem, por exemplo, você pega uma pessoa que teve derrame, que está lá andando dessa forma, ele é hemiplégico, e você pega uma criança que nasce e nasceu já com hemiplegia, a criança é paralítica cerebral. A pessoa que teve derrame não é paralítica cerebral. A diferença está que o paralítico cerebral, a lesão ocorre durante o desenvolvimento do sistema nervoso. Ponto. Se qualquer um de nós aqui tiver uma lesão e tiver um problema de fala, de postura, de tônus ou de hemiplegia, nós não vamos ser paralítico cerebral. Porque, por definição, a paralisia cerebral ela ocorre durante o desenvolvimento do sistema nervoso. Então, ele não é paralítico cerebral. Ele tem um outro quadro motor, mas que não se encaixa na paralisia cerebral. Paralisia cerebral é de criança. Então, até os 6 anos, se tem a lesão, se ficou com uma dificuldade motora, uma alteração motora, então ela vai levar a isso, não tem cura. Quer dizer, uma vez paralítico cerebral, paralítico cerebral. Você pode melhorar o quadro, diminuir e tal, mas ele vai ser sempre paralítico cerebral. Agora, se ocorre isso numa pessoa adulta, ela não vai ser paralítica cerebral. Mal de Parkinson, por exemplo, ele não é paralítico cerebral, mas ele tem um distúrbio de movimento. Basicamente, 50% das crianças com paralisia cerebral são espásticas. E o espasmo, ele dá uma hipertonia seletiva em alguns grupos musculares. Então, qual o padrão mais comum do espástico? Padrão de flexão de punho, flexão de cotovelo, adução de braço. Esse é o padrão para o membro superior. Para o membro inferior, qual o padrão? Extensão de joelho, flexão plantar do pé, adução de coxa. Então, se você pegar, por exemplo, uma criança tetraplégica espástica, ela vai sentar nesse padrão assim, ó. Esse é o padrão. E é essa característica física que dá a impressão para quem não conhece que essa criança é deficiente mental. Agora, como vocês sabem, ela não é deficiente mental. Por que ela não é? Ela tem um potencial para aprender? Tem, lógico. Por quê? Porque essa parte do cérebro aqui, ela está preservada. Então o nível cognitivo, mas ela não vai conseguir escrever por causa da mão. Tá bom, tem computador, vamos adaptar o computador, né? Então esse nível cognitivo, muitas vezes ele é prejudicado, é lógico, tem criança que tem paralisia cerebral e deficiência mental junto. Então aí é a coisa mais complicada, deficiência múltipla. Mas você tem muitas crianças com paralisia cerebral que, pelo aspecto um pouco chocante que elas provocam, elas são rotuladas como deficientes mentais. O mais frequente depois é o discinético. Dentro do discinético, você tem basicamente 2 grupos, né? Você tem o atáxico e a corioatetose. Ataxia, lembra que eu falei o que é ataxia? É aumento da base de sustentação durante a marcha. São crianças que têm lesões de cerebelo. Então, aqueles sinais que eu dei lá de cerebelo para vocês, ataxia, nistagmo, dismetria, etc., essas crianças têm. Tá? Então, todos aqueles sinais. É aquela criança que tem muita dificuldade para andar, que anda de perna aberta, que o olho fica o tempo inteiro com nistagmo.
e o problema sério que ela tem de equilíbrio. Agora, o coreotetose, na coreotetose não, coreo vem de coreografia, de dança, de coro. Coreo é dança, não é isso? O que é uma coreografia? É você fazer aí uma grafia da dança. E a tetos é sem parada, é com movimentos. Então a diferença aqui, básica, é difícil você encontrar uma tetose pura ou uma coreia pura. Normalmente você encontra o quadro misto. Mas quando você tem a tetóico puro, que é difícil, ele conversa com você, ele está o tempo todo mexendo o ombro e o quadril. Basicamente o ombro, né? A cabeça vai um pouquinho para trás e ele fica o tempo todo se mexendo. É difícil. Na coreia, a mão, os membros inferiores e a face comprometem mais. Então você tem aquela criança que começa a conversar com você, faz careta, joga a cabeça para trás, cai para frente, né, torce o corpo quando vai andar. Você fala, pô, mas ela anda e não cai. Né? Então você vê às vezes a criança andando, ela se torce toda, né, faz todo um movimento tal, e anda, e você fala, como é que ela não cai? Porque ela não tem lesão de cerebelo. Então ela tem um controle de equilíbrio. Então, moçada, paralisia cerebral, em que pese o quadro clínico bastante chocante, ela pode se desenvolver e pode ter uma competência cognitiva normal. Quando a gente trabalha com crianças deficientes, ou com deficientes de uma forma geral, existe uma coisa que a gente aprende, que é não julgar pela aparência. Não dá para julgar absolutamente ninguém pela aparência. E como o mundo visual ele predomina no nosso meio, a gente tem uma tendência de julgar as pessoas pela aparência. E é exatamente isso que fazem com crianças com paralisia cerebral. Julgam pela aparência. Como ela tem dificuldade para falar, ela baba, ela tem dificuldade motora, às vezes tem um gesto bastante comprometido, a primeira ideia que vem para as pessoas é que ela é uma deficiente mental. E aí é que a coisa pega, porque realmente ela, do ponto de vista clínico, a maioria não tem deficiência mental. O pavilhão auditivo, o meato acústico e o tímpano. Olha aqui a representação esquemática do tímpano. Aqui os 3 ossículos do ouvido que está passando por aí. E aqui o labirinto, olha, a cóclea e os 3 canais semicirculares. E aquele canal que comunica a faringe com a cavidade timpânica, que é a tuba auditiva. Agora, se vocês observarem isso daqui é o osso temporal. O osso temporal. E muitas vezes a infecção do ouvido, ela vem aqui para dentro do osso. E aí é o labirinto, por isso chama-se labirinto. Está aqui a cóclea, essa parte aqui é auditiva, é da audição. E aqui estão os 3 canais semicirculares, que é do equilíbrio. É o seguinte, olha, a informação auditiva, ela chega, ela sempre sobe, não tem problema, ela sempre sobe por 2 vias, e ela sempre vai chegar nos 2 hemisférios cerebrais. Dificilmente você vai ter uma audição, uma via só recebendo de um ouvido, ou só do outro. Agora, dependendo do som grave ou agudo, cada tipo de som nós captamos numa parte da cóclea. E cada tipo de som chega numa parte determinada do cérebro. Então você tem todo um mapeamento cerebral aqui de onde chega determinado tipo de som. Som grave, som agudo, vai chegar o grave, o agudo, o médio e tal. Eles vão ter uma graduação em um local específico no cérebro. O que pode acontecer é que a pessoa pode ser surda por um problema aqui. Ela pode ser surda por um problema de má formação da cóclea. Ou ela pode ser surda por um problema de transmissão do nervo. 8º par. O 8º par não é o nervo que leva à audição? Nervo vestíbulo coclear? Bom, se ela tiver uma surdez aqui, eu vou dizer que a surdez, nós vamos chamar de surdez de transmissão.
Desculpe, surdez de condução, né? Surdez de transmissão. Ou de condução. Quando a surdez for aqui, o problema estiver aqui. Quando o problema estiver no nervo ou nos receptores nervosos, você tem a surdez neurosensorial. Então você tem, do ponto de vista de classificação, você tem dois tipos de surdez. A surdez de condução, que é muito comum na velhice, muito comum na terceira idade. A pessoa vai perdendo progressivamente a audição. Porque a surdez é aqui, ó, na cavidade timpânica. E a surdez neurosensorial, que é a surdez na cóclea. Então, toda vez que eu movimento a minha cabeça, o líquido aí dentro gira, é pequenininho tudo isso. Estimula essas terminações nervosas, a informação vem, aqui ela vai para o cerebelo. O cerebelo analisa como está a posição da minha cabeça. Aí o que ele faz? Ele manda uma informação de volta aqui para o tronco encefálico. Essa informação, a medula manda uma informação para o músculo. A medula manda uma informação para o músculo. E aí eu corrijo a minha postura. Então eu estou andando, a minha cabeça está se movimentando, o líquido lá dentro está movimentando, está mandando para o cerebelo analisa a posição da minha cabeça, manda informação para a medula manda para o músculo e eu me equilibro. Isso é o que acontece com todo mundo. Então uma pessoa pode ter uma visão prejudicada por duas causas. Ou porque ela tem um campo visual restrito, então ela não enxerga nada, só enxerga bem no centro. Ou porque ela tem um campo visual bom, mas a acuidade visual dela é baixa. A acuidade e a nitidez com que ela enxerga. A catarata é a opacidade da lente. Aí, obviamente, a luz não passa. Tem criança que nasce com catarata, tá certo? Então, catarata congênita é mais complicado. Criança que tem catarata congênita tem alguma síndrome. E na síndrome você tem que avaliar o risco cirúrgico. Humor aquoso. Esse líquido, ele vai nutrir a córnea. Esse líquido é a mesma coisa. Ele é produzido, circula e absorvido. É produzido, circula e absorvido. Onde fica esse líquido? Então vamos aumentar aqui. Aqui está a córnea. Aqui está a íris. Aqui está a íris. Aqui está a lente. Esse líquido, ele fica aqui, ó. Ele vem para cá, esse líquido. Ele é produzido aqui e passa por aqui e vem nessa área aqui, ó. Vem aqui, ó. Ele é produzido no corpo ciliar, mas enfim, ele vai ficar aqui, ó. Ele fica entre quem? Entre a córnea e a íris, tudo bem? Então você tem a córnea aqui, a íris aqui, esse líquido fica aqui dentro. Ele é produzido, é absorvido, parará, parará, parará. E ele mantém a pressão do nosso olho. O olho tem uma certa pressão. Muito bem. Quando a pessoa tem diabetes, o que acontece? Acontece que esse líquido, que ele é absorvido em um determinado ponto aqui, ele muda a sua composição e a absorção desse líquido fica mais difícil. O que acontece? Esse líquido vai sendo acumulado aqui. Aqui é rígido, não tem como mudar. O que ele começa a fazer? Empurrar isso daqui para trás. Então esse líquido que está aqui, ele começa a empurrar isso para trás. A pessoa vai ter dificuldade para enxergar. Ela aumenta a pressão intraocular.
glaucoma. O que é o glaucoma? É o aumento da pressão intraocular. Para nós decodificarmos a imagem aqui na retina, você tem todo um processo químico de decodificação da imagem, da luz, porque o que a retina faz? Ela transforma a luz em impulso elétrico. Então ela transforma o impulso luminoso em impulso elétrico. Para ela fazer essa transformação, ela precisa de vários elementos, da rodopsina, de algumas vitaminas, então, para ela transformar. O que é importante nessa transformação, quando nós enxergamos à noite, é uma vitamina A. Então a vitamina A, junto com outros elementos, é responsável pela captação da imagem à noite. A imagem, não à noite, mas com pouca luminosidade. Então o que acontece? Tem pessoas com deficiência de vitamina A que à noite não enxergam direito. Por quê? Porque essa vitamina ela é fundamental para transformar esse estímulo luminoso em corrente elétrica. O objetivo desse módulo ele foi dar uma visão geral para os alunos de algumas deficiências, do ponto de vista neuropatológico. Então, o que nós procuramos abordar? Deficiência física, motora, visual e auditiva. Esse módulo ele vai dar uma base para o aluno ter um conhecimento das principais patologias e poder, de uma forma um pouco mais informada, trabalhar com essas patologias. Ou seja, ele não vai dar uma profundidade em termos clínicos, em termos terapêuticos, mas ele dá uma noção geral de todas as patologias que são mais frequentes, né? Nós não entramos em patologias que ocorrem com pouca frequência. Então, as patologias que ocorrem com maior frequência na deficiência física, mental, visual e auditiva foi basicamente o enfoque desse nosso módulo.